que é que nas populações indígenas estão os maiores índices de mortalidade infantil, estão os maiores índices de analfabetismo, estão os maiores índices de doenças infecciosas, está a menor taxa de perspectiva de vida, está entre os índios, porque entre os índios é onde tem o menor fornecimento de serviços básicos, como educação, saúde, energia elétrica. Quantas aldeias têm energia elétrica? Quantas aldeias têm água encanada? Então, prosperam naturalmente o abandono, o sofrimento, a fome. Eu vi, era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando eu fui em uma dessas áreas, acho que naquele pelotão de Surucucus, com o comandante da Brigada de Infantaria de Selva de Roraima, e o chefe da assessoria do Exército, que era o coronel Vilas Boas, que depois veio a ser general, comandante militar da Amazônia e comandante do Exército. Fomos aí, chegamos lá, o que é que acontece? Uma funcionária de uma ONG estava lá na porta da OCA, dos Yanomami, e disse, não, aqui o senhor entra porque o senhor é deputado, mas o coronel general não pode entrar. Ela nem era servidora pública, nem era funcionária pública. E para não criar confusão, o coronel e o general tiraram por menos, não iam criar um incidente, porque eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, fui lá, entrei, vi a situação, fuligem, fumaça, os índios e as índias subnutridos, as costelas de fora, assando uma banana verde, uma mandioca ali, cada um tem o seu fogo, cada família acende o seu fogo. Eu saí e disse, a situação aqui é muito grave. A moça da ONG disse, não, de fato é muito grave, muitas doenças infecciosas, tá certo? Eu não vou nem dizer publicamente como é que essas doenças são adquiridas pelos índios, né? Quando eu saí, tinha um menino, em Yanomami, umas crianças jogando futebol. Eu chutei lá uma bola e disse, pelo menos torcemos para a mesma seleção. A moça da ONG disse, não, o senhor torce para a sua seleção, eles torcem para a seleção deles. Depois eu vim a saber, essa ONG era uma ONG chamada URIHY, URIHY. Essa ONG foi acusada de desviar 12 milhões de reais do Ministério da Saúde. Os seus administradores encerraram as atividades e não prestaram contas disso, meus senhores. Essa que é a situação, tá certo? É essa mesmo. Pode pesquisar que vai ter os processos dessa ONG. Isso era, aliás, que era o Ministério da Saúde do Serra, nessa época. Então, o que há aí são muitos interesses envolvidos nessa questão dos índios, tá certo? Alguns aproveitam do sofrimento deles. Tem essa questão do garimpo. Por que tem a questão do garimpo? Porque tem um outro artigo da Constituição, vejam só, estão aí demonizando esses garimpeiros. Tem um artigo da Constituição, o 174, que diz que o governo federal deve estimular e facilitar a organização e a prioridade das sociedades, das cooperativas de garimpeiros para a mineração. O Estado deve priorizar os garimpeiros na mineração. Em 2006, governo do presidente Lula, o governo envia um projeto criando o Estatuto do Garimpeiro. Esse projeto foi aprovado em 2008. E o que é que diz o Estatuto do Garimpeiro? O Estatuto do Garimpeiro diz que o garimpo deve ser incentivado pelo governo, porque com as cooperativas você evita a evasão fiscal, que é grande no garimpo ilegal, você evita o crime ambiental do uso de substâncias impróprias como o mercúrio, e você protege o trabalho do garimpeiro, do trabalhador, do operário, do garimpo. Isso tudo está no estatuto aprovado no governo do presidente Lula. E agora você, e no caso dos índios, você tem o caso ali da reserva Roosevelt. A reserva Roosevelt é uma reserva de diamante, é uma reserva onde tem uma mina grande de diamante, que fica no município de Espigão do Oeste, em Rondônia. Ali estão os índios Cinta Larga. Eles garimpam dentro da reserva deles. Eles tiram o diamante dentro da reserva. Já foi preso contrabandista ali comprando diamante. Isso tudo é conhecido. E os Cinta Larga nunca negaram que fazem garimpo. Pelo contrário, eles executaram dezenas, 20 ou 30 garimpeiros que não eram índios dentro da reserva, foram mortos por eles. Isso tem processo na Polícia Federal. Eu vi a investigação, eu li o inquérito dessas mortes. E são eles que fazem o garimpo. Porque fazem ilegalmente, porque não tem a regulamentação do artigo 174.
Tem o caso dos mundurucus aqui no Tapajós. O que acontece com os mundurucus? Ou eles próprios garimpam o ouro, ou eles se associam com outros garimpeiros. Se dividem porque uma parte é contra e se cria essa situação de tumulto no país. Por quê? Porque muita gente conversa sobre isso, discute, debate, sem ter a base da informação, sem conhecer sequer as coisas básicas envolvendo essa polêmica. Deixa eu aproveitar aqui esse gancho, porque, pelo visto, a gente está todo mundo muito desinformado, né? Eu vi uma matéria, até que me chamou a atenção, queria sua opinião, matéria que saiu no G1 sobre um livro. Põe lá, por favor, Freitas. Põe no ar aí. Matéria era um livro de um coronel. Pode baixar um pouquinho aí, ó. Que negava até a existência. Aí, ó, tá aí, ó. Carlos Alberto Lima Mena Barreto, A Farsa Yanomami. Aí qual é a síntese desse livro? Escrito pelo coronel ali, Carlos Alberto Lima Barreto. Pode baixar um pouquinho mais, Freitas? Aí, ó. E publicado pela Biblioteca do Exército, em 95, dizia, sem evidências, que a existência dos Yanomami era uma farsa. Aí está lá escrito lá. Aí eles ouvem até um pesquisador aqui, que é o Roberto Martins Filho, que diz, ó, a farsa Yanomami vocalizou uma preocupação comum do Exército, o medo de perder a soberania em áreas da Amazônia brasileira. E aí diz que uma fotógrafa inventou esse negócio de Yanomami, pegou várias tribos diferentes, botaram até gente rival dentro dessa coisa de Yanomami e tal. E aí a matéria questiona até o uso disso, porque esse é um discurso muito presente no Exército. O senhor que foi ministro da Defesa, o que o senhor me diz dessa narrativa em relação à criação, à fabricação de um povo indígena? Há uma preocupação antiga. Tem um depoimento do sertanista Orlando Vilas Boas, que é um homem que dedicou a vida praticamente aos índios, sobre a possibilidade de manipulação dessas causas humanitárias das minorias nacionais em relação a interesses internacionais. Eu sei que há um livro de 2 jornalistas americanos chamado Seja Feita a Vossa Vontade, sobre a ação dos Rockefeller na América do Sul e a manipulação da causa indígena por esses interesses internacionais. Nesse livro tem lá uma passagem que diz que durante a Segunda Guerra os nazistas estimularam em todo canto essa coisa das minorias. Inclusive lá na Polônia e na Tchecoslováquia, o pretexto foi a opressão sobre as minorias alemãs para o início da guerra. E um diplomata brasileiro, Afrânio de Melo Franco, foi até o relator na Liga das Nações de um debate sobre esse tema. E aqui no Brasil, segundo esse livro, está lá, eu tenho o livro, os nazistas chegaram a reconhecer as populações indígenas como arianas para poder ter algum tipo de influência sobre elas. Isso, evidentemente, já aconteceu muito. Acontecia contra os Estados Unidos, por parte dos alemães, dizendo que eles maltratavam as suas populações indígenas, e isso diziam até com uma parte de razão, e no caso do Brasil, isso acontece até hoje. O que nós devemos partir é da seguinte realidade. Qual é a realidade? É a negligência, é o abandono, não é só por parte dos governos, é por parte do Estado brasileiro, é por parte da sociedade brasileira. Não se explica que na região mais rica, talvez do mundo, mas certamente do Brasil, onde está a maior fronteira mineral do mundo, na Amazônia, onde está a maior reserva de biodiversidade do mundo, na Amazônia, onde está a maior floresta tropical do mundo, na Amazônia, onde está a maior reserva de água doce do mundo, na Amazônia. A vice-presidente dos Estados Unidos deu uma entrevista numa universidade dizendo isso: esqueçam a guerra do petróleo, essa guerra é do passado, a guerra do futuro é a guerra pela água. Uai, seu app de vídeos curtos.